Você sabia que o primeiro tiranossauro da Disney foi considerado tão brutal que assustou o público de 1940? Ou ainda que a Pixar criou um dinossauro inspirado em um cowboy do Velho Oeste? Pois é, o universo de dinossauros vai muito além da franquia de Jurassic Park e a Disney vem com força nesse quesito. Fica comigo até o final porque hoje vamos ver quais são os 5 dinossauros mais icônicos da Disney. Já clica no like para fortalecer porque a pesquisa para esse vídeo foi jurássica, então bora começar. Eu não sabia que já era hora de escolher um. Quando a gente fala de dinossauro na Disney, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Mas a verdade é que por trás dos personagens mais famosos existem histórias, polêmicas e curiosidades que pouca gente conhece. E para começar nossa viagem, vamos voltar no tempo, lá em 1940. Nesse ano, a Disney lançou Fantasia, um projeto experimental e ambicioso. E no meio dele, uma cena ao som da música A Sagração da Primavera. Chocou o mundo com a luta pela sobrevivência dos dinossauros. O animador responsável pela visceral sequência de luta entre o tiranossauro e o estegossauro foi Wally Heiterman, uma das lendas da animação da Disney. O destaque é um tiranossauro Rex retratado como uma força implacável da natureza. Ele enfrenta um estegossauro num duelo brutal que para os padrões da época era incrivelmente realista e violento. Esse T-Rex não tem nome e nem falas. A curiosidade é que essa cena gerou muita polêmica entre os paleontólogos, já que o Tiranossauro Rex e o estegossauro viveram em períodos diferentes, mas a Walt Disney não queria uma aula de ciência, ele queria um drama. A equipe de animação foi instruída a evitar a antropomorfização dos animais. Ele disse, entre aspas, não os façam como personagens fofinhos, façam-nos como criaturas reais. E conseguiu tanto drama que a cena teve um impacto cultural gigantesco. Relatos da época contam que alguns pais tiraram seus filhos chorando do cinema, assustados com o realismo e a morte do estegossauro. Foi um momento que provou que a animação podia ser tão intensa e séria quanto qualquer outro filme. Esse T-Rex foi o pioneiro, a primeira grande representação de um dinossauro como um predador supremo na história da animação. Décadas depois, a Pixar decidiu virar essa imagem de cabeça para baixo com o Bom Dinossauro de 2015. A premissa é genial. E se um meteoro nunca tivesse atingido a Terra? Nesse mundo conhecemos Arlo, um apatossauro adolescente, verde, magricela e medroso, o oposto de tudo que o Tiranossauro Rex de Fantasia representa. A jornada dele começa quando ele acaba se perdendo de casa e precisa sobreviver na natureza selvagem ao lado de Spot, um pequeno humano que age como um cãozinho. Um detalhe muito interessante sobre a produção é a escolha visual do filme. Os diretores criaram cenas hiperrealistas, quase como fotografias, para contrastar com o design cartunesco do Arlo. A ideia era usar a própria natureza, imensa e assustadora, como um personagem, para enfatizar o quão pequeno e vulnerável o Arlo se sentia. Outro detalhe é que a história é na essência um filme de faroeste, onde Arlo é o jovem fazendeiro e a família de T-Rex que ele encontra, liderada pelo Cowboy Butch, age como um grupo de boiadeiros durões, mas de bom coração. A história de Arlo não é sobre força, mas sobre superar o medo e por isso ele se tornou um ícone de superação. Agora vamos falar do vilão que marcou o início dos anos 2000. No filme Dinossauros, a Disney precisava de um antagonista que fosse uma ameaça constante, e o escolhido foi o Carnotauro. Só que na vida real, o Carnotauro era um predador menor que o Tiranossauro Rex, mas no filme o seu tamanho foi exagerado. A curiosidade é que no roteiro original o vilão seria um tiranossauro, mas a equipe mudou para o Carnotauro para fugir do clichê e trazer um visual novo dele. No final dos anos 90, o Tiranossauro Rex era a estrela absoluta dos dinossauros vilões, imortalizado por Jurassic Park. A equipe da Disney queria um antagonista que fosse visualmente distinto e que pudesse criar uma identidade própria para o filme. Mas o grande trunfo desse vilão é que ele acaba não falando. Ele apenas ruge e age como uma força irracional da natureza. E para aumentar ainda mais a tensão, o filme não usa apenas um, mas 2 Carnotauros. O segundo, que aparece no clímax, é ainda maior e mais cheio de cicatrizes do que o primeiro, uma tática clássica para mostrar que a ameaça só aumenta. Estudos de sua estrutura óssea sugerem que, ao contrário do tiranossauro, o Carnotauro era um corredor excepcionalmente rápido, construído para perseguir presas em ambientes abertos. Essa presença silenciosa e crescente foca apenas na caça, fez dele um dos vilões mais memoráveis e genuinamente assustadores da Disney. No mesmo filme temos o nosso herói, o Aladar.
Antes de se tornar o herói que conhecemos, o projeto Dinossauros passou por um longo e tortuoso processo de desenvolvimento que durou mais de uma década. A curiosidade mais impressionante é que a visão original era muito mais sombria e radicalmente diferente. No final dos anos 80, o projeto começou a ser desenvolvido com uma proposta mais ousada. Seria um filme quase sem diálogos, com uma abordagem hiperrealista e brutal da vida pré-histórica. O diretor cotado para essa versão era o Paul Verhoeven, conhecido por seus filmes ultraviolentos como Robocop e O Vingador do Futuro. O protagonista se chamaria Wult, e a história culminaria com a vitória do astuto mamífero sobre os dinossauros gigantes, simbolizando o fim de uma era. Seria um filme muito mais próximo de um documentário selvagem do que uma aventura da Disney. Agora, retornando aqui pro nosso protagonista do filme. Ele é um iguanodonte criado por uma família de lêmures. Quando um meteoro devasta sua casa, ele se junta a uma manada em busca de um novo lar. E é aí que o brilho de Aladar aparece. Diferente de Kron, o líder autoritário da manada, Aladar se importa com os mais fracos. E aqui temos o grande tema do filme, o conflito de ideologias. Kron representa a lei do mais forte, a ideia de que os fracos devem ser deixados para trás para que o resto sobreviva. Já o Aladar representa a evolução através da cooperação, a filosofia de que o grupo é mais forte quando todos se ajudam. Uma curiosidade técnica é que Dinossauros foi um marco por misturar dinossauros em CGI com cenários filmados em locais reais. Com um orçamento de cerca de 127,5 milhões de dólares, Dinossauros foi em seu lançamento o filme de animação computadorizado mais caro já feito. Grande parte desse custo veio do desenvolvimento de novos softwares para renderizar a pele, os músculos e a movimentação dos dinossauros com um nível de detalhes sem precedentes. A voz dele no Brasil, feita pelo Fábio Assunção, também ajudou a eternizar o personagem. Aladar não é o mais forte, mas sua liderança baseada na empatia o torna um dos grandes protagonistas da Disney. Provavelmente você deve estar se perguntando por que o Rudy ou a Mamãe Dinossauro do filme 3 da Era do Gelo não apareceram aqui no nosso top ícones da Disney. Porque antes eles eram da Century Fox e focamos aqui só em personagens que sempre foram do universo da Disney. E vamos seguindo aqui para o nosso primeiro lugar. E claro que não podia ser outro. Ele é um brinquedo, é feito de plástico, mas é sem dúvidas um dos dinossauros mais icônicos da cultura pop. O Rex, da franquia Toy Story. Ele é um dinossauro Rex, mas sua personalidade é de um gatinho assustado. O humor do personagem vem desse contraste. Ele tem a aparência de um predador feroz, mas vive com ansiedade e uma insegurança que o torna adorável. A curiosidade fantástica é que Rex é um grande gamer. Em Toy Story 2, sua grande missão é derrotar o Imperador Zurg no videogame. Mas além de engraçado, o Rex também tem seu momento de herói. É ele que acaba derrotando o Zurg no mundo real. Quando em uma cena em que o Buzz ia ser derrotado pelo próprio, o Rex acaba acertando ele com a cauda e fazendo assim com que ele caia do elevador. Outro ponto que o torna uma lenda no Brasil foi a dublagem do Marco Antônio Costa, que dublou do primeiro filme ao terceiro, dando espaço no filme seguinte para o dublador do Fernando Mendonça. O Rex subverteu a imagem do Tiranossauro Rex e com o seu coração de ouro se tornou um amigo de infância para milhões de pessoas. E esses foram 5 dos dinossauros mais icônicos que a Disney já trouxe para as telonas. Cada um deles marcou uma época, seja pelo pioneirismo técnico, pela coragem, pela vilania ou pelo humor que conquistou gerações. Agora eu quero saber de você, qual desses dinossauros é o seu favorito? Ou você acha que eu deixei algum de fora que merecia estar aqui na lista? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Cada inscrição faz uma diferença gigantesca pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Se você gosta de filmes, animações e claro, dinossauros, se junta com a comunidade que tá crescendo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!